Olá, pessoal. Aqui nós vamos determinar a equação da reta tangente à curva representada por essa função aqui, que é uma função do segundo grau. No ponto, então, determinar a equação da reta tangente a essa curva no ponto onde x é igual a menos 1. Para mim determinar a equação da reta tangente, inicialmente eu tenho que determinar o coeficiente angular da reta tangente. Então, o coeficiente angular ele é representado por m de x, tá? Então, o coeficiente angular ele é igual à derivada dessa função, que é a função f de x, que representa a curva, tá? Então, o coeficiente angular, ele vai ser igual a 2x menos 3. Como eu quero no ponto onde x é igual a menos 1, então, eu vou ter m de menos 1 igual a 2 vezes menos 1 menos 3. Isso aqui vai ser menos 1, aqui, desculpa. Então, aqui vai ser igual a menos 5. Eu já estava pensando no resultado, tá? Então, agora eu já tenho o coeficiente angular, que é o valor de m. Para determinar a equação da reta tangente, então, eu vou chamar isso aqui de x1 e eu tenho que determinar o valor de y1. Como que eu vou fazer para calcular o valor de y1? Eu vou substituir o valor de x1 na função original. Então, por quê? Porque y é igual a f de x, tá? Então, como eu quero determinar o y1, eu vou substituir aqui, colocar x1. Então, o que vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 6. Então, o y1 aqui, então, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, mais 6. O resultado aqui, então, vai ser igual a 10. O y1 é igual a 10. Por que eu preciso determinar isso daqui? Porque a equação da reta tangente, ela é definida por y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Então, fazendo a substituição daqueles valores que eu encontrei, o m igual a menos 5, o x1, 10, e o y1 igual a 10, e o x1 igual a menos 1, nós temos y menos 10 igual a menos 5 vezes x menos 1, tá? Então, vai ficar, eu já vou passar os valores para lá, então vai ficar y igual a menos 5x, fazendo todos os cálculos aqui, vai ficar igual a mais 5, tá? Então, vocês observam aqui que nós temos a equação da reta tangente a essa curva aqui, que é uma função do segundo grau. Então, no gráfico, ela representa uma parábola com concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o valor de A é igual a 1 e é positivo, então é maior que 0, então a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, a gente conseguiu determinar a equação da reta tangente. Isso é para representar no gráfico. Para representar no gráfico, eu preciso de alguns pontos, tá? Então, para representar a parábola, eu, por exemplo, poderia determinar as raízes dessa função, que são os pontos que interceptam o eixo do x, tá? Eu já fiz os cálculos aqui antecipadamente e determinei aqui utilizando Bhaskara. Então, x1 igual a 1, o valor de A igual a 1, o valor de B menos 3 e o valor de C
igual a 6. Fazendo os cálculos, a gente obteve aqui, dentro da raiz aqui, que deu menos 15. Então, isso aqui não existe nos números reais, tá? Então, o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ele deu menos 15. O que significa isso? Que não há raízes para essa equação, ou seja, no gráfico representa que a parábola ela não vai interceptar o eixo do x, tá? Mas isso não significa que ela não exista. Então, para me auxiliar no gráfico, eu fiz outros cálculos. Eu determinei o valor do ponto do vértice, calculando o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice, ele deu 1,5 ou 3 meios, tá? E o y do vértice aqui, então, deu 3,75 positivo. Então, esses valores aqui, eles vão me auxiliar a determinar a trajetória da parábola no gráfico, tá? Então, para mim determinar a parábola no gráfico, eu vou ter que utilizar aqueles valores que eu representei, tá? Então, vejam que eu já calculei algumas coisas. Então, o ponto do vértice dessa parábola, ela está aqui. Outra situação que a gente pode observar é, por exemplo, a função ela é y igual a x ao quadrado menos 3x mais 6, tá? Então, se o x vale 0, no ponto onde x é igual a 0, qual vai ser o valor de y? Então, substituindo aqui, nós temos que o valor de y é 6, ou seja, o valor de C é o ponto onde a parábola intercepta o eixo do y. Então, o ponto onde a parábola intercepta o eixo do y é esse ponto aqui. Então, mais ou menos, eu posso já definir uma trajetória para essa parábola, tá? Eu tenho aqui, então, a trajetória da parábola. Vou pegar aqui. E aquele valor lá que a gente já calculou no início, então, quando o x era menos 1, o y deu 10. Então, a trajetória da parábola, vou traçar mais ou menos aqui. Tenho aqui, o ponto do vértice é aqui. Então, é mais ou menos essa a trajetória da parábola, tá? Para mim poder representar. Eu quero saber, então, nós definimos a equação da reta tangente no ponto onde x é menos 1. Então, no ponto onde x é menos 1, o valor de y é igual a 10 também para a reta tangente, ó. Observam aqui, ó. A equação da reta tangente que a gente encontrou, y é igual a menos 5x mais 5, tá? Se eu fizer a substituição na reta tangente, então, eu tenho menos 5 vezes menos 1, mais 5. Então, aqui vai dar mais 5, então, o y é igual a 10. Então, significa que a reta, ela também passa aqui nesse ponto onde x é menos 1 e o y é igual a 10. Agora, para mim achar um outro ponto onde a reta vai passar nesse gráfico, eu posso, por exemplo, pegar o x igual a 0. Então, para x igual a 0, o y vai ser 5. Então, a reta ela também vai passar por esse ponto. Então, eu já posso definir a trajetória da reta. Então, a reta, ela passa por esses dois pontos aqui. Então, determinamos a equação da reta, né? Já determinamos a equação da reta e conseguimos também determinar o gráfico dessa função, tá bom? Abraço.